Salve salve! Aqui quem fala é a Aranha Perdida e o assunto de hoje é o capítulo 1180 de One Piece. Esse capítulo começa numa capa meia bomba. Temos Vegapunk que usou uma máquina para alterar os Zeus e fazer a nuvem chover doces. Nami aparece próximo e o Chopper, com toda certeza que posso ter nessa vida, melou a cueca. E falando em melar cuecas, finalmente vemos Imu de corpo inteiro. Vi gente reclamando do último capítulo sem considerar a intenção da página. Ou pelo menos, é como li a coisa toda. No último capítulo, pra mim, a ideia era fazer a primeira aparição ser misteriosa mesmo. De qualquer forma, agora temos Imu, em pé, mostrando que ele realmente é alto. Entretanto, sim, Oda errou a proporção de novo. No capítulo passado parecia um gigante, agora, temos uma altura não muito diferente de uma Big Mom, Kaido e Barba Branca. Sobre a aparência do dito cujo, vi comentários sobre como esses pontos fazem referência a religiões de origem africana, mas não me aprofundei no assunto. Outra coisa interessante é a roupa. A calça de Imu possui 3 camadas e a única camada inteira é a mais interna. A menor camada é a externa e a camada do meio forma essa faixa em volta do corpo. A impressão que deu é que Imu tem 3 versões. A versão bárbaro, com a calça listrada e com argolas. A versão anterior, representada pela faixa negra, e uma terceira versão que está por baixo e só vemos a calça bege. Será que ele precisa ser derrotado 3 vezes? E é por isso que tem 3 crânios. Inclusive, crânios semelhantes ao que a cobra da Hancock usa. Outro crânio que alguns pensaram ser igual era de Punk Hazard, porém o desenho de lá é muito mais parecido com Onigashima. Ou seja, o crânio da cobra da boa Hancock era um prenúncio. Enfim, voltando para Imu, temos uma demonstração de velocidade sinistra. O cabra sai do topo do castelo e aparece na Vila Solar. Apesar de algumas imagens não passarem o quão distante é isso, temos que lembrar, Luffy e companhia entraram no castelo sem serem vistos. Quando Shanrock e Gunko chegam, ninguém vê o raio negro cair no castelo. Ou seja, o castelo fica longe o suficiente para que seja possível um gigante entrar sem ser facilmente percebido. Inclusive, Road levou Luffy, Nami e Zoro num barco voador. Mas enfim, o castelo é longe, ao mesmo tempo que não é como se fosse no outro lado da ilha. Dito isso, Imu se move de forma quase instantânea, sumindo do pico do castelo e aparecendo na Vila Solar. Infelizmente, não temos ninguém pontuando a velocidade de Imu, mas as suas ações já são mais que o suficiente. Pois bem, Imu desceu para a pista e pergunta quem é o rei dessa terra. Imagino que sua pergunta seja sobre Elbaf. O que é curioso, se nada mudar, por que Imu estaria perguntando isso, se ele já sabe? Quando estava possuindo a Gunko, ele nomeia as versões demoníacas do Dory e Brog como reis, justamente porque não existia um rei, né? Essa pergunta só reforça a teoria sobre Imu ser um ser que possui mais de uma personalidade, ou é alguém que fez um pacto com a vontade da fruta. Não gosto muito dessa teoria sobre a fruta ter dominado o corpo do verdadeiro Imu. Daqui a pouco vão dizer que Imu é do bem e, na verdade, o diabo da fruta que é o verdadeiro mal. Enfim, como não gosto dessa linha, vou fornecer uma linha diferente. Com o surgimento de Loki, Imu pode achar que foi enganado. Na verdade, por possuir a fruta Nidhogg, Loki seria o rei secreto de Elbaf. Enfim, antes de seguir em frente, vi comentários sobre essa auréola em pé de Imu não ser vazada. Na verdade, seria algo como um portal. A cena usada acontece mais pra frente, porém, quero já tirar isso da frente. A imagem que tem um rosto, ou que parece ter um rosto, são as imagens que usaram inteligência artificial para melhorar a qualidade da imagem. Igual à imagem em que o Zoro aparece com os 2 olhos abertos. Se prestarem atenção, todas as vezes que Imu aparece, a sua auréola é vazada. Com isso dito, vamos para mais uma demonstração de velocidade de Imu. Não fica claro onde ele estava quando pousou na Vila Solar, porém, o fato é simples, Imu corta os dedos da Gerd sem que ninguém visse os seus movimentos. Nem mesmo o Zoro viu. Se tivesse, teria pelo menos tentado parar o golpe. Não tem nem o que dizer, até porque, Imu segue se mostrando superior em velocidade. Depois de salvar os Sommers, vamos ter o Zoro questionando se Imu seria mais um cavaleiro. O que, com todo respeito, que pergunta merda. O que mudaria na equação saber se era um cavaleiro ou não? Já não é o suficiente saber que é um inimigo. De qualquer forma, o detalhe fica só no olhinho de Imu mirando o Zoro, que rapidamente troca de alvo quando o Hairudin se joga nele. Quem percebe o quilo de merda que isso iria gerar é o Istansen que salva o Hairudin com uma voadora, mas perde a sua perna direita no processo. Mais uma vez, Imu ataca tão rápido que ninguém consegue reagir. Nem mesmo Istansen reagiu, a verdade é que ele pulou para salvar o Hairudin por puro instinto de vai dar merda e acabou dando um predict no movimento de Imu. Infelizmente, ficou perneta. Claro, Chopper está aí e colocar essa perna no lugar vai ser fácil. E ainda no tema fácil, Zoro finalmente ataca.
Pra quem não sabe, Zoro é o mais rápido do bando quando o assunto é dar um impulso em linha reta. Infelizmente, essa sua velocidade não serviu de nada. Imu bloqueia o golpe muito facilmente usando a cauda. Os movimentos de Imu são tão rápidos que o contragolpe pega o Zoro ainda no ar. Porém, isso nem é o mais impactante. O mais surpreendente é o presságio. Uma chama negra surge na mão de Imu, essa chama explode na cara do Zoro como um tiro. Apesar de ser um golpe poderoso, o que me chamou a atenção foi a possibilidade do presságio ser parte fundamental dos pactos de Imu. Pela nota de rodapé, pegando a palavra no japonês, outra tradução possível seria a vontade do demônio. Ou seja, essa chama negra pode ser o núcleo de todos os poderes de Imu, e não sei se vocês lembram, mas vontade é haki. Adoraria ver uma nova forma de utilizar haki, mas não acho que chegará nisso. Porém, alguma ligação deve ter. De qualquer jeito, com a cena que vai se desenrolar daqui a pouquinho, dá pra cravar que o presságio é parte fundamental dos pactos. Possivelmente, é o segredo de tudo. Essa chama pode assumir qualquer forma, pode executar qualquer ordem e possui um poder de alterar o ambiente, igual ao poder do Luffy. Depois de colocar o Luffy retirando tinta da bunda, fazendo os olhos das pessoas saltarem, e agora mostrando Imu fazendo a chama assumir formas, como o ataque lançado em Rairujin. É possível que Luffy, ainda em Elbaf, faça a árvore Adão dançar no ritmo do ragatanga. Mas enfim, antes de entrar mais no presságio, quero destacar o momento em que os olhos da Auréola olham para o Zoro. Um detalhe muito interessante. Bom, agora sim. Na cena seguinte ao Zoro explodido, temos o Rairujin conseguindo atacar sem interferência. Como o otário já perdeu a perna, ele tá tranquilo. É nesse momento de tranquilidade que vemos Imu mostrar mais do seu presságio. Dessa vez, ele faz o fogo virar uma bola de canhão, à lá as bolas de canhão da Big Mom, porém, obviamente, o negócio é um monstrinho de fogo negro extremamente explosivo. Sorte dele que o Oda está vivendo uma época pacífica, então o Rairujin não vai conhecer os pais hoje. Pois bem, no canto tem um quadro esquisito, tenho que dar o braço a torcer, às vezes o Oda desenha com a bunda. Ou a qualidade da página foi explodida. Enfim, esse é o Zoro e ele está fora de combate, derrotado com um único golpe, e isso é absurdo. Enquanto Zoro agoniza no canto, Imu usa mais uma vez o presságio, aumentando o poder de Somers. Vendo essa cena, o meu palpite é, o presságio não só funciona como núcleo, mas também deve servir como combustível para o coração mecânico. Somers recebe o presságio que assume a forma de uma auréola igual a de Imu, com a exceção dos olhos. Automaticamente, o poder do Somers aumentou. O aumento foi tanto que Somers saiu voando. O que nos entrega o pior cenário possível. Somers teve o seu poder aumentado e não tem ninguém para enfrentar ele. Zoro está fora, Rairujin mais ainda. Sabemos como Sanji vai terminar igual e o Luffy provavelmente não está pronto para lutar. E mesmo que fique, por coerência, ele vai enfrentar Imu. Enfim, a situação não é nada boa. O negócio é torcer para Coruja ser alguma coisa. Muito bem, para seguir em frente, temos mais dois detalhes que valem a pena dar uma atenção. O primeiro é o modo como as casas voltam ao normal quando Imu se afasta. Uma clara demonstração de poder despertado. No entanto, é muito curioso como só afetou casas e árvores. Por que não afetou armas? Ou pessoas? Isso é curioso para mim. Fora que não é algo, aparentemente, consciente de Imu. Tipo, vou tacar umas personalidades malignas nessas casas e árvores só pra ver o pessoal apertar a bunda. Me parece que aconteceu sem uma intenção. Dito isso, Jaru pensando enquanto vê Imu ir embora é muito intrigante. Claramente, não foi algo colocado de graça. Como esse velho já demonstrou amplo conhecimento ao recitar a profecia do retorno de Nika, é possível que na profecia também tenha dicas sobre o inimigo final. Bom, enquanto aguardamos a boa vontade de Jaru, vamos ter o Chopper pedindo para o Zoro entrar numa casa. Ou seja, ele está mesmo fora de combate. Realmente, derrotado com um único golpe. Isso é insano, em níveis astronômicos. E o pessoal achando que refrigerante com energético era revolucionário. Vai brincando. Enfim, depois que Zoro é socorrido, vemos Imu expondo um par de asas negras. Asas que foram automaticamente ligadas aos Lunarianos. No entanto, as asas de Imu possuem mais detalhes de penas nos braços que sustentam, por assim dizer, as penas de voo. Diferente das asas de King, que os braços da asa são lisos. Meu palpite é que essas asas foram criadas com o presságio, acho que tudo o que Imu faz, agora é presságio. Dito isso, acredito que seja Jaru usando a comunicação de Elbaf para avisar da chegada de Imu, pedindo para todo mundo sentar e chorar porque as coisas estão feias. Enquanto ele avisa, Imu voa até onde está a Gunko congelada. Ele usa essa sua lança ou alabarda. Ele manipula a nuvem da ponta traseira da arma e transforma a ponta num cano de arma que dispara a mesma bala negra que explodiu o Rairujin. A explosão no bloco de gelo é tão impactante quanto, se não for maior. É agora que descobrimos se esse gelo é indestrutível ou não.
Mas isso fica para depois porque Imu não espera, confiante, ou apressado, corre até o Killingan. O anúncio de um novo massacre. Mas antes, vemos o Gaban falando que nunca sentiu esse haki antes. O que tem uma implicação muito forte. Por um lado, é interessante porque o haki usado por Saturno e Gunko pode ser uma mistura do haki de Imu e das pessoas possuídas. Mas, também abre brecha para o haki de Imu ser muito mais poderoso. Às vezes, o haki transmitido pela Gunko é uma versão diluída. Já imaginou o tamanho da merda que seria isso? Como você vence algo que na versão diluída já é roubado? Claro, tenho certeza de que o energético do Frank dá conta. Enfim, com isso apresentado, vamos ao final desse capítulo que começa com Loki, Luffy e o Ratatoski comendo horrores. Não sei quem colocou fogo na comida, mas imagino que seja o Loki. Pelo menos, a comida está mastigável agora. O trio devora a comida loucamente em preparação para o pior, o que gera uma cena difícil para os fãs do Jinbe. Enquanto o Loki quer recarregar as energias para cair no braço com um novo inimigo, Jinbe aparece aterrorizado pelo haki e deseja que não seja aliado dos cavaleiros. E isso diz muito sobre o poder de Imu e sobre o quão pequeno o Jinbe está sendo. O cara que lutou ao lado de Barba Branca, enfrentou de frente a Big Mom e se meteu no meio de uma guerra contra o Kaido, está aterrorizado com o haki de Imu. Apesar de ser decepcionante, não dá para esperar algo diferente disso. A verdade é que Jinbe nunca foi forte como Kaido, Big Mom ou Barba Branca. O cara foi derrotado pela Gunko que nem atacou ele diretamente. Sem falar que o Zoro foi derrotado. Inclusive, para quem estava todo sorridente porque Frank tomou Coca-Cola com energético. A verdade é que ele poderia tomar metade do volume do mar do novo mundo de refrigerante com energético que não iria fazer cócegas no Kaido. Quero só ver se ele vai usar esse refrigerante adulterado contra Imu. Sem haki, podem transformar todos os mares de One Piece em refrigerante com energético sabor haki e o Frank não vai sujar as roupas de Imu. Mas enfim, decepções à parte, Imu não é um inimigo para o baixo clero do bando. Eu tenho que aceitar isso, o baixo clero sempre será o baixo clero. Nami nunca alcançará um nível capaz de rivalizar com um King da vida, ela nunca será uma Big Mom em força e isso vale para todos, Usopp, Brook, Frank, Chopper, Nico Robin e agora, Jinbe. Infelizmente, a verdade é difícil de aceitar. E falando em aceitar, lá vamos nós para o inevitável. Mais uma vez, Imu demonstra uma aceleração extrema. Quando percebe Imu, ele já soltou o Killingan e já o presenteou com um presságio. A partir daí, Sanji ignora o Killingan e ataca o novo inimigo. A percepção de que os cavaleiros sagrados são fracos é tão forte que Sanji ignora o Killingan para atacar Imu. Uma péssima decisão. Por outro lado, minha impressão é que o Sanji conseguiu acompanhar a velocidade de Imu melhor. No mínimo, o haki da observação do Sanji deveria ser o mais afiado na capacidade de percepção. Diferente do Usopp que parece estar ligado a alcance. Enfim, Sanji não ouviu os avisos do coleguinha e vai pra cima, tomando uma dose do próprio veneno. Sanji tomou uma bela cipuada de calcanhar, carregada de haki do rei, e explodiu tal qual o gelo da Gunko. E em poucos segundos, o alto escalão dos chapéus de palha foi massacrado. E o grupo do baixo clero só não vai virar adubo porque o Loki apareceu. Infelizmente, ou felizmente, o Loki também não vai ganhar. Quem vai vencer é o Luffy, se é que vencer é uma opção. No mínimo, o Loki vai garantir que os fracos não enfrentem Imu, deve ser mais fácil sobreviver ao Killingan com auréola. Mas é isso, o capítulo chega ao seu apoteótico fim com a chegada de Loki e sua declaração: jamais serei um membro dos Chapéus de Palha, olha o meu tamanho, só o buff é grande o suficiente pra mim. Com essa aspas fortíssima, finalizo o vídeo com uma pergunta: quantos golpes o Loki vai aguentar? Porque vencer ele não vai. Mas enfim, é isso. Agradeço a quem assistiu e até a próxima análise de One Piece.